Bom dia, meus alunos. Hoje nós vamos dar continuidade, na nossa matéria de língua portuguesa, Ontem nós paramos passando aqui para a página 129, né? Nós estamos iniciando aqui o que significa para a gente aqui, que nós vamos olhar, que vocês vão começar a aprender, que a gente já usava falar alguma coisa para vocês dentro da sala de aula, sobre a conjugação verbal, Aqui nós estamos, na página 129, nós vamos dar sequência no número 2, das pessoas do verbo. Então, o exercício aqui é número 2, iniciando na página 129, e as frases a seguir foram extraídas da carta do lobo e da carta do Sam. O lobo e o Sam, Os que estavam com as duas cartas que apareceram nas leituras aqui para vocês, tá? E circule no quadro a palavra que indica a pessoa a que os verbos destacados estão referindo. Vamos ver aqui então. Escrevemos a vossa senhoria em nome da nossa cliente. Escrevemos vem do verbo escrever, tá? Não devemos nos esquecer de que são eles que vivem me acordando. Aqui é reclamando. Então, tem dois verbos aqui. O verbo escrever, que tá falando, Escrevemos a vossa senhoria. E o verbo dever, Que devemos aqui nos esquecer, Então, essa conjugação, escrevemos, devemos, eu vou conjugar para vocês. Eu escrevo, tu escreves, ele escreve. Nós escrevemos, vós escreveis, eles escrevem. Devemos agora. Eu devo, tu deves, ele deve. Nós devemos, vós deveis, eles devem. Devemos também está na palavra, está na pessoa nós. Por quê? Nós escrevemos, nós devemos, então a pessoa do verbo é nós, tá bom? Aí depois, observe os verbos destacados nas frases, depois escreva em cada uma pessoa o que o verbo se refere. Acredite, fui bastante moderado. Então, se falou fui, eu é a pessoa. Eu fui, tá? Depois, acredite, fomos bastante moderados. Aí, o que a gente vai falar? Nós fomos. Então, a pessoa é nós. Depois, acredite, foram bastante moderados. Então, foram eles ou vocês, tá bom? Porque a gente conjuga o verbo eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas. Tem o ele e ela também, Assim, eu, tu, ele, ela, Nós, vós, eles, elas. Então, a gente tem que prestar bastante atenção para ver qual pessoa que está, fazendo parte da conjugação desse verbo. Se é eu, se é tu, se é nós, se é ele, se é ela, Tá bom? Então, presta bastante, é gostoso conjugar verbo. Depois, leia as frases e complete a forma verbal que esteja de acordo com a pessoa que se refere. Os vizinhos fazem barulho. Os vizinhos fazem barulhos. Agora vamos ver. Nós. Quando a gente vai falar conjugar, a gente vai falar nós fazemos, Os vizinhos são eles. Eles fazem, E aí, quando é nós fazemos. Depois, nós fazemos barulho. Depois, eu faço, tu fazes, ele faz. Nós fazemos, vós fazeis, eles fazem.
Então, eu faço barulho. Agora, quando eles fazem barulho. É os vizinhos lá, igual eles falaram, né? Eles fazem barulho. Depois, você. Como que eu vou falar? Eu vou falar, você faz barulho, né? Sam escreve uma carta. Eu escrevo uma carta. Nós escrevemos uma carta. Eles escrevem uma carta. Então, o verbo acompanha a pessoa que está falando, tá bom? Que da qual a gente está falando. Se é eu escrevo. Se é você escreve. Se é ele escreve. Se for nós, aí nós escrevemos, tá bom? Se forem eles escrevem, tá? Aí a gente tem que ver o verbo quando ele está no presente, que é agora, quando ele está no passado, que já foi, ou quando ele estará no futuro, que ainda vem, tá bom? Variar a forma do verbo para indicar tempo ou pessoa é conjugar verbo. O verbo, toda vez que a gente vai falar em verbo, a gente está conjugando, tá? Verbo a gente conjuga. Aí depois, releia, né, o trecho e observe os verbos destacados. Ó, segundo, não devemos nos esquecer de que são eles que vivem me acordando. Aqui ainda é o Sam que está reclamando, né? Que eles vivem acordando ele. Então, a quem os verbos destacados estão se referindo? Devemos, nós, Sam e senhora Leroy. Vivem eles, que são os vizinhos, né? Então, o verbo devemos é nós, porque nós devemos, né? E eles vivem, que são os vizinhos dele, né? Então, cada verbo tem, a gente tem que falar a pessoa certinha do verbo, tá bom? Depois a gente vem aqui, você não acredita, mas eu fui moderado nos uivos e foram eles que me acordaram. A briga aqui é constante, né? Associe as colunas para fazer a correspondência de cada palavra destacada com a pessoa que está sendo indicada e o nome que está sendo substituído. Então, pessoa que fala. Letra A. É eu, Sam. Pessoas com quem se falam. A letra B. É você, a senhora Leroy, né? A gente fala Leroy porque o nome é internacional, né? A gente sabe nem como pronuncia esse nome. Depois, letra C, pessoa de quem se fala. Eles, os vizinhos, né? A briga ali é constante. Imagine que Sam e os outros cães resolveram fugir juntos. Reescreva o trecho a seguir, substituindo o eu por nós. Então, vai deixar de ser a primeira pessoa do singular para ser a primeira pessoa do plural, né? Se eu penso em fugir, é porque eu sou horrivelmente maltratado na escola de obediência. Agora vai passar para a primeira pessoa do plural. Se nós pensamos em fugir, é porque nós somos horrivelmente maltratados na escola de obediência. Então, vocês viram, no singular, a primeira pessoa do singular. Se eu penso em fugir, é porque eu sou horrivelmente maltratado na escola de obediência. Agora eu vou conjugar na primeira pessoa do plural. Se nós, né? Se nós pensamos em fugir, é porque nós somos horrivelmente maltratados na escola de obediência. Aí depois, na página 131, se eles que vivem me acordando no meio da tarde, quem está falando nesse trecho? É o Sam, né? O cachorro, né? Porque ele que reclamou, né?
se são eles que vivem me acordando, né, no meio da tarde. Então, quem está falando aqui é o cachorro, é o Sam, né? Depois, que palavra Sam usa para referir-se a si mesmo? A palavra que ele usa é o me. Por quê? Se eles vivem me acordando, né? Então é a palavra me. Que nome ou palavra está sendo substituído por eles? A palavra vizinhos, né? Porque ele está falando, né? São eles que vivem me acordando no meio da tarde. Eles são os vizinhos, né? As palavras eu, nós, você, ele, ela, eles, elas, me, nos são chamados de pronomes pessoais. Então, tudo isso aí que a gente fala, eu, nós, vós, né? Ele, ela, eles, elas, me, nos, né? São todos chamados de pronomes pessoais. O uso dos pronomes para evitar repetições no texto. Atividade oral e escrita. Ó, os 3 porquinhos querem processar o lobo porque os 3 porquinhos acham que sofrem um grande prejuízo. O lobo deverá indenizar os 3 porquinhos porque os 3 porquinhos precisam do dinheiro para uma nova casa. Né? Tá processando porque derrubou as 2 casas deles lá. Então, vocês viram tanto que ficou repetindo. Os 3 porquinhos querem processar o lobo porque os 3 porquinhos acham que sofreram um grande prejuízo. O lobo deverá indenizar os 3 porquinhos porque os 3 porquinhos precisam do dinheiro para uma nova casa. Né? Agora, aqui na letra A, reescreva no caderno o trecho e tente eliminar as repetições necessárias, sem perder a clareza do texto. A gente não pode repetir muito, mas a gente tem que pôr de um jeito para não perder a clareza daquilo ali que quer falar, né? Para falar certinho. O lobo deverá indenizar os 3 porquinhos, porque os 3 porquinhos precisam do dinheiro para, né, uma nova casa. Tá repetindo demais, né? Então, aí a sugestão para vocês não repetirem, para vocês entenderem, os 3 porquinhos querem processar o lobo porque eles acham que sofreram um grande prejuízo. O lobo deverá indenizá-los porque precisam do dinheiro para uma nova casa, tá bom? Então, ó, a gente, eles deixaram de falar os 3 porquinhos toda hora, do jeito que eles fizeram aqui. Foram utilizados os pronomes ele, né, e ele, os, e o verbo precisam estar sozinho, tá? Então não pode ficar repetindo toda hora. Os 3 porquinhos deu parto porque os 3 porquinhos estão precisando. Não, a gente tem que falar de uma forma que não repita tanto assim, né? Então, aí deu a sugestão para vocês, né? O lobo deverá indenizá-los porque precisam do dinheiro para uma nova casa. Então, vamos prestar atenção para não ficar repetindo muito, tá bom? Uma coisa só toda a vida, né? Que pronomes pode substituir as palavras destacadas e evitar a repetição no trecho a seguir? Ó, eu, André e Marta queremos sair mais cedo da escola para comprar ingressos para o jogo do próximo fim de semana, né? Eu, André e Marta não vamos deixar para amanhã porque queremos bons lugares no estádio, tá bom? Aí depois a gente vem para a página 132. A tia Antonieta pôs mais página porque tá o conteúdo tá bem razoável, tá? Aí nós vamos até a página 136, porque é muito pouco assim, o jeito de trabalhar aqui tá muito raro, dá pra gente fazer, porque tem muito mais só leitura escrita, sabe? Então a gente tem que fazer as leituras para fazer os exercícios.
Os pronomes pessoais podem substituir nomes e ser empregados para ajudar a eliminar repetições em textos, ficar repetindo uma coisa só toda a vida, né? Retomando termos já expressos. Ó, pessoas e pronomes, né? Pessoais. A primeira pessoa, quem fala? Eu e nós, né? Os pronomes pessoais. Me, mim, comigo, nós, conosco. A segunda pessoa, com quem se fala. A primeira é quem fala. Depois a segunda é com quem se fala. Você, vocês, se, consigo. Segunda, com quem se fala, usando em algumas regiões do Brasil, tá? Que são usados em alguma região do Brasil. Tu, vocês, te, ti, contigo, vós, convosco. Essas aqui são usadas em muitas regiões do Brasil. Usar a segunda pessoa, tá? Nós usamos mais a primeira pessoa, né, e tudo, mas tem região que usa muito a segunda pessoa, que é o te, o ti, o contigo, tu, vós. Terceira pessoa, de quem se fala? A gente fala dele ou dela, né, que então é ele, ela, eles, elas. Se, consigo. Isso aí é a terceira pessoa. Tá tudo explicadinho direitinho aqui. Em algumas regiões do Brasil, as pessoas empregam os pronomes tu no lugar do pronome você. Você vive de bom humor. Tu vives de bom humor. Então, aqui está falando, né, do linguajar de outras regiões. Enquanto a gente usa você vive de bom humor, em outras regiões fala assim, tu, né, vives de bom humor. Qual desses pronomes você costuma empregar, né? Por exemplo, aqui, de acordo com a região em que os alunos moram, né? Cada região, às vezes, usa falar de um jeito, né, os pronomes. Enquanto a gente usa na primeira pessoa, na terceira pessoa, outros usam na segunda pessoa, né? Aí depois vem aqui explicando para vocês o verbo, né, que altera para indicar tempo, pessoa, passado, presente, futuro. Primeira pessoa, eu e nós. Segunda pessoa, tu, você, vós, vocês. Terceira pessoa, ele, ela, eles, elas. Isso aqui a gente aprende a conjugar falando, né? Assim, estudando, né? Com exercícios. Então, aqui a gente está usando, nós temos a primeira pessoa, que é eu, nós. Nós temos a segunda pessoa, que é tu, vós. Nós temos a terceira pessoa, que é eles, elas, né? Ele, ela, ou eles e elas, que está no plural, tá? Aí depois a gente vem aqui para essa leiturinha pequenininha aqui, ó. Em família, o sujeito vai ao psiquiatra. Doutor, meu irmão é louco. Ele pensa que é uma galinha. E vocês já disseram para ele parar com isso? O médico perguntou, né? Não, isso. Nós até que gostaríamos, mas é que precisamos de ovos. Vamos ler de novo. Em família, o sujeito vai ao psiquiatra. Doutor, meu irmão é louco. Ele pensa que é uma galinha. Aí o médico falou, né? E vocês já disseram para ele parar com isso? Nós até que gostaríamos, né? Mas é que precisamos dos ovos, né? Então, vamos ver por que é isso aí, né? O que provoca o humor nessa piada? O fato do sujeito também se mostrar como louco, né? Porque ele estava mostrando como louco, né? Então, isso aí que é o fato de o sujeito também se mostrar como louco. Então, é o que provoca humor, né? Nessa piada, né? Aí depois, que expressão o pronome ele substitui? Ele é o irmão deles, não é?
Então, a expressão meu irmão, ele substitui. Porque ele pode falar, né? Em vez de falar meu irmão, né? Ele falar ele, né? Aí depois, que expressão o pronome ele substituiu? A expressão meu irmão. Na piada, a quem o pronome vocês pode estar se referindo? Ele pode estar provavelmente ao homem que vai ao psiquiatra e à sua família, né? A quem o pronome nós pode estar referindo? Ao homem e provavelmente à sua família. Leia direitinho para vocês entenderem, tá? Depois a número 2. Releia o trecho da fala de Spike, ou Speak, né? O irmão de Snoopy, que apareceu na história em quadrinhos da página 125, complete as frases fazendo as alterações necessárias de acordo com a pessoa indicada em cada item. Porém, eu não me considero feio, né? Aí depois conjuga. Porém, nós não nos consideramos feios. Depois, porém, vocês não se consideram feios. Porém, ela não se considera feia. Então, à medida que vai passando de pessoa para pessoa, vai mudando o jeito de falar, né? Nós, por exemplo, né? Por exemplo, é a primeira pessoa do plural. Vocês é a terceira do plural. Ela é a terceira do singular. Então, aí tem que ver o jeito que vai pronunciar, tá? Aí depois a gente... Já tá acabando? Peraí, deixa eu ver aqui. 134. Dia 20 do 8. Isso. A tia Antonieta pôs aqui, escreveu a mais, então. Então, a gente tá indo aqui só até a página da leitura aqui, que é a página 134. Então, aqui não é para ficar, não. Tá? A tia Antonieta diminuiu 2 para 6. Ela escreveu a mais. Aí nós vamos até aqui, ó. Até nessa aqui, tá? Então, vamos lá? Vamos continuar a nossa leitura. Reescreva a frase de Sam abaixo, adequando o verbo às pessoas indicadas pelos pronomes propostos. Ó, a senhora ficou mesmo tão aborrecida assim? Então, vamos ver. Ele mesmo tão aborrecido assim? Você ficou mesmo tão aborrecido assim? Nós ficamos mesmo tão aborrecidos assim? Vai mudando, a pessoa vai mudando o jeito de falar. Uma hora tá no singular, outra hora tá no plural. Uma hora tá na primeira pessoa, outra hora tá na segunda, né? Tem a segunda do plural, né? Igual nós ficamos mesmo tão aborrecidos assim, tá vendo? Vai mudando a pessoa, aí vai mudando o jeito de pronunciar. Elas ficam mesmo tão aborrecidas assim? Mudou de novo por causa do elas, ó. Depois, eu fiquei mesmo tão aborrecido assim? Cada hora que a gente muda a pessoa, a gente muda o verbo, o jeito de pronunciar o verbo. Uma hora ele pode estar no singular, outra hora ele pode estar no plural, né? Porque nós temos as pessoas do singular, é eu, tu, ele, ela. Aí vai para o plural, é nós, vós, eles, elas. Então aí o verbo muda o jeito de conjugar, o jeito de falar, tá? Cada pessoa que tem, aí muda, tá? Aí a tia Antonieta vai só até nesse aqui e vai deixar essa leitura aqui para fazer com vocês amanhã, para a gente interpretar essa leitura, tá bom? Então, tá bom? Vocês fiquem com Deus. Ó, nós fizemos a tarefa do dia 20.
A tia Antonieta vai deixar essa leitura pra gente fazer amanhã, porque aí ela ajuda vocês a fazer a interpretação da leitura, tá? Então, fiquem com Deus. Se precisar de alguma coisa, pode chamar a tia Antonieta, e a tia Antonieta vai mandar aulas de ajuda, tá? Junto com esse vídeo, tá? E a tia Antonieta manda sempre uma outra aula que possa ajudar vocês com exercícios, tá bom? Ela busca no YouTube, tá? Fiquem com Deus e até amanhã, tá?